Fala pessoal, Romulo Oliveira para mais um Scatocast, o último podcast da sua vida. Então, vamos continuar com o nosso estudo sobre o sermão profético de Jesus, Mateus 24, e vamos avançar para o versículo 9 agora, e nós passamos por uma transição de tempo, então vai estar aparecendo aí, na sua linha do tempo, uma transição de tempo de princípio das dores ou dores de parto para agora o que nós vamos chamar de início da tribulação, ok? Esse início da tribulação é marcado por um acontecimento em toda a terra, ou também você pode considerar isso como um sinal. Qual é esse sinal? Vamos lá, versículo 9. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo, ok? Então, é muito importante nós entendermos aquilo que a Bíblia está dizendo de forma simples. Primeiro ponto, vocês serão. Jesus está apontando para os discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, não especificamente os 12, mas sim todos aqueles que são discípulos. Então, Jesus não está falando que os crentes vão, os cristãos vão, os metodistas, assembleanos, católicos, ele está falando que aqueles que são discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus, estes é que serão presos, eles serão perseguidos e mortos, porque eles carregam o nome de Jesus. Eles não estão carregando o nome de uma denominação, um conceito acerca do cristianismo, eles carregam o testemunho de Jesus. É porque eles vivem a causa de Jesus, é que estes serão perseguidos e mortos. É muito importante você entender isso. Deus não vai livrar a igreja da perseguição. A perseguição é um fator que está atrelado ao fato de você ser cristão. Porque no momento que você é um genuíno cristão, o mundo te odeia e automaticamente Satanás te odeia. Você é um alvo. Então, quanto mais parecido com Cristo você se torna, mais a perseguição aumenta na sua vida. E claro que isso está sendo relacionado a esse período de fim dos tempos, dos últimos dias. Olha só, um ponto muito importante. Serão odiados em todo o mundo. Então, isso engloba toda a Terra, todo o planeta Terra. Porque hoje, cristãos estão sendo perseguidos e mortos no Afeganistão, no Iraque, no Irã, estão sendo mortos na Colômbia, estão sendo mortos na China, em várias partes do mundo. Porém, o sinal que marca esse início da tribulação é a perseguição em toda a terra de forma generalizada. Mas, cara, como isso vai acontecer? Simplesmente um ódio contra os cristãos vai gerar essa perseguição? Não, o fato é que vai serem impostas leis e isso se tornará legal. A perseguição contra os cristãos se tornará algo legal em todo mundo, no sentido de legalizado por leis. Por quê? Porque aqui nós temos algo que não está propriamente escrito nesse texto, mas quando nós adentrarmos no livro de Apocalipse, livro de Daniel, nós vamos entender outros aspectos desse tempo a partir de outras leituras da Bíblia. Mas aqui o início da tribulação vai ser também o início dos 7 anos de tribulação, ok? E esse primeiro estágio, a perseguição está caracterizada apenas contra a igreja. Por quê? Porque o anticristo, ele já está atuando nesse momento, porém, ele tem um acordo de paz com Israel. Então, ele não está indo contra os judeus e Israel, mas ele está concentrando as suas forças contra a igreja. Vamos lá. Então, existe um sistema mundial e onde esse sistema, essas leis, esse governo, ele persegue e caça os seguidores genuínos de Cristo, aqueles que são genuínos discípulos. Por isso que Jesus fala,
isto acontece por minha causa, porque vocês carregam o meu nome, ok? Automaticamente nós entramos em outro ponto, que é muito importante para você entender essa narrativa, que é o efeito cascata ou o efeito dominó, onde uma ação gera uma reação. Então, um acontecimento vai gerar uma reação, um novo acontecimento. Ou seja, a perseguição e a legalização dessa perseguição contra a igreja vai trazer uma grande peneira dentro da igreja, onde aquelas pessoas que não estão engajadas na causa de Cristo, elas vão se afastar por algo chamado escândalo. Então, eu quero abrir um parênteses aqui em Mateus, desculpa, o que Marcos está fazendo aqui? Mateus, capítulo 13, no versículos 20 e 21. Olha só o que Jesus fala. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então, em outras versões, ele vai dizer escândalos. Elas sofrem um escândalo, ou seja, elas são escandalizadas por causa da perseguição. Então, quando a gente ouve essa palavra escândalo, a primeira coisa que vem na nossa mente, o pastor cometeu um pecado gravíssimo. E a igreja se escandalizou, então muitos membros daquela igreja saíram daquela igreja. Só que o que o Senhor vai falar agora não está relacionado a isso. Lembra quando eu falei de ação e reação? Então, a ação de perseguir a igreja, como nós vimos nessa explicação da parábola do semeador, nós vemos que quando um cristão que não tem maturidade ou que não é um cristão genuíno, ele sofre perseguição, a sua reação é desanimar. Olha só, o versículo 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Por que vai acontecer isso? Essa é a reação. As pessoas vão trair a causa de Cristo porque elas não são maduras no seu evangelho, elas não são maduras como cristãos. Então, porque não tem maturidade, as suas raízes não são profundas, elas não conseguem suportar essa perseguição, elas não conseguem suportar toda essa pressão a qual elas estão sofrendo. Então, isso as leva a um desânimo, a qual Jesus afirma que elas vão trair a sua causa, vão trair ele, e eles vão odiar uns aos outros, trair e odiar, eles vão se afastar de Cristo e trair e odiar uns aos outros. Ou seja, além de se afastarem, elas vão fazer parte desse sistema mundial e estas pessoas vão trair os cristãos genuínos. Ou seja, elas vão entregar muitos daqueles que eram seus irmãos, vão dizer, esses irmãos estão em tal lugar, eles se reúnem em tal lugar. Entenda uma coisa muito importante, a perseguição vai terminar, ela vai trazer o fim daquilo que nós chamamos de denominações. As denominações, elas vão ruir nesse momento. Por quê? Porque a igreja vai se reorganizar, ela vai ter que se reorganizar de uma nova forma. Eles não vão poder mais se reunir em templos, não vão poder mais se reunir como eles faziam antes. Agora tudo vai ser de uma forma mais, não digo primitiva, mas semelhante à igreja primitiva. Não que eu espero que a igreja primitiva seja o alvo daquilo que nós cremos como a igreja santa, pura, perfeita, como está descrito em Apocalipse 19. Mas muitos aspectos da igreja primitiva vão se repetir nesse momento, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Então esse ódio vai ser gerado porque essas pessoas abandonaram a Cristo, elas se afastaram de Cristo. Por quê?
Elas estão numa frequência de medo. O medo comanda elas e elas não têm amor. Por isso que elas traem e odeiam. Porque elas não estão andando nesse lugar de amar a Cristo acima de qualquer circunstância. Versículo 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Então, a ação dessas inúmeras pessoas que, pela imaturidade, estão saindo do corpo de Cristo, eles não estão saindo de uma denominação. Entenda isso. Eles não estão saindo da igreja A e indo para B. Eles estão saindo do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. Eles estão negando a sua fé. Eles estão traindo e odiando os seus irmãos, os seus antigos irmãos. Porém, essas pessoas necessitam suprir a sua necessidade espiritual, ou seja, a sua fome espiritual. E para que a sua espiritualidade seja suprida, a reação desse sistema é levantar falsos mestres e falsos profetas, ou seja, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas profecias, uma falsa espiritualidade surgirá e essas pessoas serão enganadas por essa doutrina satânica, essa doutrina nefasta que corrompe o coração dessas pessoas que não conseguiram se tornar maduras. Veja, Paulo afirma que o fato de ser menino na fé é extremamente perigoso porque você está volúvel a qualquer vento de doutrina, ou seja, você pode se desviar por qualquer vento de doutrina pela falta de maturidade da sua fé, da sua teologia. A falta de maturidade cristã vai te levar a um negacionismo de princípios básicos da fé, vai te levar a um negacionismo da verdadeira teologia, daquilo que é fundamental, dos princípios elementares da fé cristã e pode te conduzir a uma falsa doutrina, um legalismo, uma falsa graça ou uma falsa lei, inúmeras possibilidades. Então você precisa entender que toda essa mensagem ela tem que instigar você a se tornar um cristão genuíno, a te tornar maduro e mais semelhante a Cristo, alguém que suporta as provações, alguém que é capaz de suportar as crises, suportar e pelo seu conhecimento, pela sua maturidade, você é capaz de discernir falsos discursos, falsas profecias. Você vai gerar um discernimento de falsos espíritos, assim como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 12 que é um dom, o discernimento de espíritos, ok? Então a maturidade é um ponto muito importante, por isso que eu falo, os discípulos genuínos são aqueles que estão em um processo de amadurecimento constante, porque eles amam a causa de Cristo e eles vão suportar todas essas coisas. Amém? Então, lembra que Jesus falou, o principal inimigo nesses dias será o engano. O engano ele vai ser cada vez maior, conforme as circunstâncias do mundo vão guiando as pessoas para um lugar chamado medo. Mas aquilo que vai confrontar esse medo é a esperança do que vai acontecer. Se você não tem conhecimento, presta atenção, se você não tem conhecimento daquilo que vai acontecer, você está despreparado. E o despreparo vai te levar ao medo e a reações drásticas e sem controle, de forma descontrolada. Ok? Então isso é importante, você precisa entender isso. Esse é o ponto central desse ensino, não o meu ensino, mas aquilo que a Escritura está tentando passar. Ela está te dando informações daquilo que vai acontecer para que você esteja preparado. Você precisa amadurecer para conseguir passar por esses desafios. Amém? Então, vamos para o versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Olha só, isso é muito importante, porque eu acho que esse versículo é um dos versículos, um dos mais falados. E principalmente quando você vê uma tragédia
aconteceu você leu uma tragédia no jornal, né? Ou você viu uma notícia de uma tragédia. Por exemplo, o pai matou a mãe, a esposa, os filhos e depois cometeu um suicídio ou uma atrocidade nesse nível. A primeira coisa que eu vejo as pessoas falar é porque na Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria e está se cumprindo. Não, mas eu quero que você entenda uma coisa. Vamos partir do ponto de que o amor é uma pessoa. Deus é amor. E o amor só existe o amor genuíno, ele só está nos cristãos. Os cristãos, eles são aqueles que carregam o amor. Então, quando Jesus está falando que o pecado aumentará, ele está dizendo, olha, essas pessoas que me abandonaram, elas vão entrar em um lugar de estarem pecando cada vez mais e mais. Elas vão estar pecando cada vez mais e mais e mais. Então, todos esses pecados, eles vão se acumulando, sabe? É como o salmista diz, um abismo chama outro abismo. E esse aumento de pecado fará com que o amor se esfrie, ou seja, a porção de Deus que estava nesses cristãos imaturos vai se apagar e vai se extinguir. Então, o amor de muitos se esfriará, está falando do abandono da fé e desse amor que tem aqueles que carregam o Senhor. Então, se você carrega o Senhor, você carrega o amor. E se você abandonar o Senhor, você vai estar esfriando esse amor. Esse é o sentido desse versículo. É disso que Jesus está falando. O pecado dessas pessoas fará com que elas abandonem a Deus. Elas vão gerar um abandono a Deus por causa dos seus muitos pecados. E aí entra o versículo 13. Mas quem se mantiver firme? Mas que firmeza é essa? Aquela pessoa que vai continuar amando. Porque o amor é aquilo que vai verdadeiramente nos sustentar até os últimos dias. Entenda uma coisa, você pode comprar um sítio num lugar extremamente afastado e você pode construir um bunker nesse lugar e você pode colocar mantimentos para você e para sua família para ficar 20 anos nesse lugar. Isso não vai te manter firme até o final, porque o inimigo nesses dias será o engano. Então a principal batalha será na mente, a principal batalha será no coração, no entendimento, na sabedoria humana. É uma batalha espiritual. Os acontecimentos externos, eles vão influenciar a sua mente e o seu coração, os seus sentimentos, para que te direcione para uma frequência de medo. Por isso que você não pode estar nesse lugar. Você precisa estar no amor. E é isso que Paulo fala. Essa é a intenção de Paulo quando ele fala sobre o amor em 1 Coríntios 13. O texto não parece ser um texto escatológico, mas quando ele termina o capítulo, ele fala que o amor deve ser mantido até o fim. E esse amor é o que vai permanecer. Fé, esperança e amor. Ele está dizendo que a única coisa que pode manter firme uma pessoa até as últimas consequências, até os últimos dias, é o amor. O amor é esse combustível. O amor genuíno, que só um verdadeiro cristão pode ter. Por quê? Porque o Espírito, segundo Gálatas, ele gera um fruto. É um fruto, e esse fruto é o amor. Nossa, parece que não tem nada a ver encaixar amor aqui, mas não, tem tudo a ver. Porque aquilo que vai desvirtuar os verdadeiros cristãos nesses dias é a perca do amor. Porque se você for dado como um mártir e não tiver amor, de nada adianta. Se você é perseguido, mas murmura na perseguição, você não está amando o seu perseguidor. Entenda uma coisa, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava amando os seus perseguidores, os seus assassinos. Quando Jesus estava sendo humilhado, açoitado e crucificado, ele estava amando os seus algozes. E isso fez com que ele vencesse. Ele se manteve firme. E a firmeza está nesse tripé: fé,
esperança e amor. Se você não tem esperança no futuro, se você não consegue carregar esse amor, se você não tem fidelidade e fé ao Senhor, você não vai suportar os últimos dias. Vamos concluir esse versículo, né? Vamos ler ele mais uma vez para entender ele. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Um ponto muito importante, a palavra salvação aqui, sozo, do grego sozo, não está relacionado apenas à salvação que nós recebemos através da cruz, mas o que Jesus está falando é aquele que se mantiver firme até esse momento, no fim dos tempos, eu vou manter ele saudável, porque essa palavra sozo está falando de cura, de se manter íntegro. Então, Jesus está garantindo a sua integralidade, ou seja, o seu corpo físico, ele vai manter você, a sua saúde e o seu corpo sem violência até o fim, se você conseguir se manter em um lugar chamado amor. Então, vamos concluir esse início da tribulação, né? E o que eu gosto de separar como os primeiros 3 anos e meio, e conforme a gente vai estudando, a gente vai entender melhor essa cronologia, mas tudo isso vai aparecer, né, numa timeline aqui na sua tela, ok? Então, versículo 14, olha só: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Olha só o que Jesus está falando, que a pregação do evangelho, ela vai se espalhar sobre toda a terra, né? Ela vai se espalhar sobre todo o mundo. Então, pensa, quem são aqueles que anunciam as boas novas? A igreja. A igreja anuncia as boas novas. E a partir de uma grande perseguição, vai ser gerado um amor pelos perseguidores. Porque você não anuncia a boa nova para quem você não ama. Você não anuncia as boas novas para a pessoa que você não quer alcançar. Pensa, eu tenho um clamor muito forte no meu coração pela França. E, cara, algumas pessoas podem falar mal dos franceses, podem achar inúmeros pontos negativos sobre a França e sobre os franceses, mas eu não consigo enxergar nada disso, porque eu amo aquelas pessoas, eu não sei por que eu amo, mas eu amo aquela nação. E mesmo que eles me persigam e que eles me odeiem e que eles queiram me matar, eu quero pregar o evangelho para eles. Eu quero anunciar o amor de Cristo para aquelas pessoas. Então, entenda, o amor vai ser um combustível para suportar essa tribulação e não só isso, anunciar o evangelho do reino. E isso vai marcar esse tempo. Esse é o sinal que vai demarcar o tempo do fim. Esse último tempo, o qual nós vamos ver no próximo vídeo, o qual chamamos de grande tribulação. Esse é o ponto. A pregação do evangelho do reino sendo espalhado em toda a terra, mesmo em meio à tribulação. Isso é algo fantástico. Isso é uma chave de um posicionamento que Jesus está falando: olha, vocês são a causa do início do fim. Vocês, os meus discípulos, serão a chave para acionar o fim dos tempos, porque vocês vão anunciar o evangelho, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo contrariados, mesmo sendo odiados. Vocês se manterão firmes no amor e vão levar o evangelho a toda a terra. Então virá o fim. Isso no próximo vídeo.